Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo muito bem. Já vamos começar a nossa aula de História. Vamos então para a nossa aula de setembro. Espero que estejam todos conseguindo aproveitar bem as nossas videoaulas e as atividades, tanto as da plataforma Escola em Casa, quanto a que seus professores estão te enviando. É claro que não é a mesma coisa que a escola, mas eu acho que é muito melhor do que a gente ficar estacionado e perder completamente o ritmo de estudo, não é? Bom, hoje começamos um novo tema, que é educação, tecnologia e inovação. Essas três palavrinhas são bem interligadas. De forma simples, tecnologia é qualquer objeto que o ser humano cria, usando a sua inteligência para ajudar em sua vida. Tudo que não havia na natureza e foi inventado pelas pessoas pode ser entendido como tecnologia. Um lápis é um exemplo de tecnologia. Um lápis não nasce pronto numa árvore, certo? Ele é fabricado. Um copo de vidro também. Uma tesoura, um avião, uma calça jeans. Tudo isso é tecnologia. Mas os seres humanos não param de tentar facilitar a sua vida. Então, especialmente na nossa época, ficam constantemente elaborando tecnologias diferentes. Ficam criando inovações. E essas inovações passam a fazer parte, todas de uma vez, da vida das pessoas, mesmo que elas nem percebam. Assim, as pessoas têm que se educar, têm que aprender a lidar com as tecnologias. E eu não estou falando só de aprender a usar as tecnologias, não. Eu estou falando principalmente em aprender a entender como essas tecnologias afetam as suas vidas no cotidiano e a vida dos outros na sociedade. Porque mesmo que a intenção primeira seja facilitar as nossas vidas, as tecnologias podem também ter lados e usos bem prejudiciais. Estão entendendo mais ou menos o assunto de hoje? Então venha comigo, vou explicar melhor. Vamos estudar dois assuntos através daquele tema principal que eu apresentei para vocês. O primeiro é a Revolução Industrial, um tempo em que as pessoas lá na Europa começaram a produzir tecnologias de forma diferente do que fazia antes. O segundo ponto chama-se imperialismo, que é um momento onde os países mais ricos e poderosos da época, que tinham passado pela tal Revolução Industrial, começaram a invadir e dominar as terras e populações da África, Ásia e Oceania. A nossa fonte principal de estudo para a aula de hoje vão ser imagens produzidas naquele período. A gente está falando o final dos anos 1700 até os 1800, a mesma época em que estudamos na aula anterior que as colônias americanas estavam conquistando as suas independências, lembram? Foi exatamente quando a fotografia foi inventada, lá na França. Então temos muitas fotos reais daquele momento, além de ilustrações também. Vamos ver a primeira delas? Reparem aqui, pessoal. Isso aqui é uma imagem feita em 1819 mostrando uma cidade da Inglaterra, uma cidade chamada Sheffield. Tá? O que chama a atenção de vocês dessa imagem aqui? Vamos chegar um pouquinho mais próximo com uma outra imagem? É a mesma cidade, tá? A mesma cidade vista mais de perto, tá? A mesma Sheffield. O que te chama a atenção agora? Bom, o que me chama a atenção são essas chaminés, essa fumaça escura lá em cima. Estão percebendo? Tá? Essas chaminés são de casas? Acho que não, né? São muito grandes, né? São chaminés de fábricas. Isso tem a ver com essa tal dessa revolução industrial que eu estou falando para vocês. Deixa eu explicar melhor o que era isso. A primeira revolução industrial. Acompanhem comigo nesse primeiro pontinho. A Revolução Industrial é um momento de transformação na forma de fabricar objetos. Antes dela, eram feitos à mão. A manufatura. As pessoas fabricavam os seus móveis, as suas roupas, os objetos de casa, de forma manual, artesanalmente. É o que a gente chama de manufatura. A feitura, a fabricação com a mão, usando ferramentas, mas com a mão. Com a Revolução Industrial, passam a utilizar máquinas para fabricar objetos.
a maquinofatura. Quer dizer, surgem as primeiras fábricas, não só oficinas de artesanato. A Revolução Industrial é o momento onde surgem as primeiras indústrias movidas à força de máquina, tá? Resumidamente, então, a gente pode falar que é o momento do surgimento das fábricas, como a gente tinha visto aquela gravura anterior, com aquelas chaminés, com aquela fumaça. A Revolução Industrial começou na Inglaterra. E depois, algumas décadas, a França também construiu suas primeiras fábricas, depois a Alemanha, os Estados Unidos construiu suas próprias máquinas para usar nas indústrias, a Bélgica. Explicando com mais detalhes. A Revolução Industrial, ou melhor, revoluções industriais no plural, foram momentos na história em que novas tecnologias foram criadas e transformaram a forma de fabricarmos as coisas e de trabalharmos. Essencialmente, essas novas tecnologias são máquinas. Só que com o passar do tempo, elas também vão mudando, certo? O que a gente está estudando hoje é a primeira das revoluções industriais. E talvez daquela época para cá, podemos dizer que passamos por umas 4 revoluções dessas, quer dizer, 4 grandes períodos de transformações nas formas de produzir o que precisamos, nas formas de trabalhar e, consequentemente, nas formas de estudar e de viver também. Qual será a grande novidade tecnológica que foi usada na primeira Revolução Industrial, no caso iniciada pela Inglaterra, que levou à construção das primeiras fábricas? Vamos descobrir aqui. A grande inovação tecnológica da primeira Revolução Industrial, vamos fazer uma comparação. Antes, quando era só manufatura, os objetos, por exemplo, que a gente usa em casa, um chapéu, os móveis de casa, era feito à mão com uso de ferramentas, certo? Depende do produto. Podia ser agulhas, um martelo, uma serra, uma lixa, usando ferramentas, mas com a força manual do ser humano. Com a Revolução Industrial, você tem ferramentas, você ainda tem a agulha, você ainda tem a serra, você ainda tem o martelo, só que com um motor movendo ela. Isso é uma máquina, um motor que move uma ferramenta, certo? Só que será que esse motor naquela época era um motor movido à eletricidade? A gasolina? Não. Era um motor movido a vapor. Vapor de água. Deixa eu explicar como é que funcionava esse tal desse motor a vapor para vocês. Olha essa imagem. A gente pode dividir o motor ou a máquina a vapor em 3 peças, em 3 pedaços. O primeiro pedaço, vocês podem observar na imagem da esquerda. Isso aqui é uma caldeira daquela época mesmo, tá? Essa fotografia está mostrando uma caldeira original daquele momento. O que é uma caldeira? É um tanque cheio de água. E percebe que tem uma portinha aqui? Olhem na figura da direita. O que esse trabalhador, também é uma foto da época, ele está fazendo com essa portinha dessa caldeira aqui que está cheia de água? Ele está jogando carvão, não é? Já viram isso em trem? Isso aqui é um navio. Os navios e trens também usavam essa máquina a vapor. Ele joga carvão lá dentro e eles acendiam esse carvão. E o que acontecia com a água que estava dentro da caldeira? Se transformava em vapor, que a gente está falando. Percebe aqui, na figura da esquerda, que tem vários canos saindo desse tanque, dessa caldeira, porque ele levava o vapor para a segunda parte da máquina, que é a parte da transmissão da energia do vapor. Tá vendo essa máquina girando aqui? Nessa setinha vermelha ou rosa aqui no cantinho, é onde aquele encanamento das primeiras figuras levava o vapor. Ele entrava por esse mecanismo e a pressão do vapor, muito forte, fazia movimentar. Estão vendo aqui para a esquerda e direita? Esse êmbolo, que vai para lá e para cá. Ele está ligado a um braço que faz girar essa roda. Que tem um outro braço ligado nessa tampinha que vai para a esquerda e direita, que ela tampa e destampa a saída do vapor que já foi utilizado. Tá? Essa roda, percebe que ela tem uma correia ou uma corrente ligada? A energia do vapor está movimentando a roda que movimenta a corrente que vai para a terceira e última parte da máquina a vapor. Estão vendo aqui as correntes lá em cima? São as ferramentas mesmo. Nesse exemplo é uma fábrica de tecido. Aquelas correias que estão sendo movimentadas com aquela máquina, que nesse caso está escondida lá atrás, com aquela roda, ela movimenta, nesse exemplo, um tear, que ele vai trançando os fios
para poder fazer o pano. Estão vendo o pano aqui bem comprido? Então, as pessoas não fazem mais o movimento de trançar o fio. Quem faz o movimento de trançar é essa ferramenta automaticamente com a energia das engrenagens girando por conta do vapor que está passando lá dentro. Conseguiram entender? Bom, só que essa época, na verdade, ela foi uma época muito difícil para os trabalhadores daquelas indústrias, como a gente viu a figura. Além da grande quantidade de acidentes que poderiam acontecer, como explosões daquelas caldeiras, como peça das máquinas se soltando, as fábricas, elas eram muito mal ventiladas, sujas, escuras. Imagina respirar parte daquela fumaça da queima do carvão. Não tinha na época nenhuma lei que obrigasse o dono da fábrica, por exemplo, a fornecer equipamentos de proteção para o trabalhador. Ainda não tinham leis que proibiam o trabalho de crianças. De que idade fosse, 7, 8 anos de idade, trabalhava nas fábricas da época. Não havia limite de horas trabalhadas por dia. Trabalhava-se 10, 12 horas por dia naquele tempo. Não havia aposentadoria, salário mínimo, licença para as mulheres grávidas, licenças caso o trabalhador ficasse doente, nada disso. Só depois de muitos protestos e greves e revoltas dos trabalhadores é que os governos foram criando essas leis que a gente está falando. Vamos ver algumas fotografias dos bairros onde esses trabalhadores moravam? Fotografias também da época de verdade, tá? Nesse caso aqui de Londres, tá? Eram os bairros operários, que eles chamavam em inglês de slums. Se você procurar no dicionário, eles traduzem como favelas, tá? Eram cortiços. Observe a primeira coisa nessa fotografia da esquerda, lá em cima, como é que tá o céu, como é que está o ar. Isso aqui é a fumaça do carvão, porque era próximo a esses bairros das fábricas. Então era o tempo todo enevoado aquele bairro com a fumaça do carvão mesmo. Tá? Becos bem escuros, bem úmidos, bem apertados de fato. Olha mais essas duas fotografias aqui, também dos bairros da época. A quantidade de gente que morava naqueles bairros era muito grande para pouco espaço. Esses apartamentos, essas casas, às vezes tinham um cômodo só, para abrigar a família toda de 4, 5, 6 pessoas. Observem que nas duas fotografias tem canaletas no meio da rua. Lá também não tinha sistema nessas casas de água encanada, de esgoto. Essa canaleta, ela levava a água da chuva, mas também o esgoto das casas. O tempo todo você tinha a água do esgoto passando no meio da rua, onde essas pessoas moravam. Deu para ter uma noção? Tá? E a Revolução Industrial, ela não transformou só a vida dos ingleses, mas de todo mundo. Deixa eu explicar. Lembra que depois da Inglaterra, a França, a Alemanha, os Estados Unidos também se industrializaram? Com a produção das máquinas a vapor, a fabricação de todos os artigos, tecido, chapéus, móveis, objetos de casa, comida industrializada, ferramentas, começou a ficar muito rápida. Muitos e muitos produtos sendo fabricados. Isso fez com que aqueles países passassem a ter duas grandes novas necessidades. Primeiro, precisavam de cada vez mais matéria-prima para suas fábricas, mais carvão, mais algodão, mais madeira, lã, vidro, tinta, ferro. E, segunda nova necessidade para o país industrializado, cada vez mais gente para comprar os produtos. Quer dizer, mais mercado consumidor para tudo que estava sendo fabricado. E sabe onde esses países industrializados foram buscar essas duas coisas? Na África, Ásia e depois na Oceania. Só que a Inglaterra, Estados Unidos, Bélgica, Itália, França não foram lá pacificamente. Oh, por favor, senhor chinês ou senhor senegalês lá na África, poderia me vender um pouco do seu minério de cobre? Não. Esses países invadiram de forma violenta os territórios em que aquelas pessoas viviam. Mais fotografias tiradas na época. Primeiro eu quero mostrar, antes das fotografias, um mapa para vocês se localizarem das regiões que a gente está falando, tá? Vocês sabem, então, essa região aqui ao norte é a Europa,
a França, a Espanha, Portugal, a Inglaterra faz parte aqui do Reino Unido, certo? Aqui, logo ao sul, está a África, que a gente está falando. Aqui ao lado direito, a Ásia. E aqui, bem no seu canto direito do seu vídeo, a Oceania. Só para vocês localizarem, tá? Agora, olha essas fotografias, gente, da época. A da esquerda são soldados dos Estados Unidos que foram enviados à China. Para quê? Para poder forçar que os chineses vendessem os seus produtos para os Estados Unidos, que queriam utilizar a matéria-prima, como eu tinha falado para vocês, lembra? Algodão, minério de ferro, minério de cobre, para alimentar suas fábricas. Muitas vezes eram negócios desvantajosos, por exemplo, nesse caso, para os chineses, e eles se recusavam. Então, o que esses países faziam? Mandavam soldados para poder forçar eles venderem esses produtos, tá? Um exemplo da China. Na figura da direita, soldados da Alemanha também chegando na China. Essas duas fotografias, elas são do ano de 1900, tá? Estão lá na Biblioteca do Congresso. Mas aconteceu não só na China. Olha a fotografia da esquerda. São soldados ingleses chegando na África do Sul. Tanto a Ásia, onde está a China, quanto a África, onde está a África do Sul, foram tratados da mesma maneira, com base na força, tá? E na gravura da direita, ou melhor, na fotografia da direita, vocês veem um resultado desse conflito, desses países industrializados chegando nesses territórios. Estão percebendo como é que essa vila foi destruída depois dessa guerra? Porque teve guerra, porque eles se recusaram a obedecer o que os industrializados estavam pedindo, tá? Aqui de forma mais próxima aqui, para vocês verem o grau de destruição, mais uma vez na China, tá? Isso aqui aconteceu num conflito específico que chamava de Guerra dos Boxers. Também causado por, nesse caso também, Estados Unidos unidos à Inglaterra, à França, à Alemanha, à Rússia, à Itália, ao Japão. O Japão também era um país industrializado. Foram 8 países nessa ocasião invadindo a China, ao mesmo tempo. Uma união de 8 contra 1. E o resultado vocês estão vendo aqui, tá? É claro que as pessoas nesses territórios conquistados tentavam se defender. Porque quando os europeus e norte-americanos chegavam oferecendo negócios de compra de matéria-prima e venda de produtos industrializados, só que com uma esquadra de navios de guerra no porto lá atrás, prontos para atacar, caso houvesse um não, os africanos e asiáticos percebiam logo que estavam frente a uma verdadeira invasão, não só uma proposta de negócios. Entre inúmeros exemplos da resistência que teve foi o povo Zulu, onde hoje é a África do Sul. Em 1879, o reino Zulu ele se recusou a aceitar os ingleses entrando em seu território e fizeram uma guerra que deu um trabalho enorme para os britânicos. Em outras áreas da África foi a mesma coisa. O único reino africano que conseguiu derrotar os europeus e ficar livre foi a Etiópia, que venceu os italianos em 1896. A Libéria é um paísinho pequeno, foi outro território que não sofreu com domínio imperialista, porque o país foi criado com o apoio dos Estados Unidos, por escravos que foram libertados lá e quiseram retornar para a África. Acompanhe aqui para entender melhor. Aqui eu coloquei para vocês uma fotografia, então, do rei do povo Zulu daquela época mesmo, tá? Que é o rei Cetawalho, em 1878. Tá? Esse rei aqui que vocês estão vendo na fotografia, ele liderou os Zulus, e aqui ao lado uma gravura feita na época mesmo da guerra, representando os Zulus indo para a batalha para enfrentar os ingleses. O problema é que todo o armamento de armas de fogo, os canhões, os navios de guerra e tudo mais ingleses acabaram derrotando o povo Zulu. Mas como eu falei para vocês, não de forma fácil, dando muito trabalho para os ingleses. Tá? Outro exemplo, voltando para a China. Aqui a gente vê o resultado do que acontecia com aqueles que tentavam resistir às invasões desses países industrializados. Na fotografia da esquerda, a gente vê um chinês aqui vendado, ajoelhado, na frente dele foi cavado um buraco, uma cova, e aqui um soldado japonês que pertencia a esses países industrializados que estava invadindo a China,
pronto para cortar a cabeça dele com uma espada. Tá? Era uma foto real mesmo, tá? A ideia, ele cortava a cabeça e já caía tudo ali naquele buraco que foi cavado antes. Era desse jeito, é um chinês que pertenceu à tentativa de impedir a invasão do país dele. Tá? Na fotografia da direita, chineses fuzilados, também foto real. Tá? São chineses que participaram também da resistência à invasão e o fotógrafo conseguiu tirar a foto no exato momento onde eles realmente estão levando as balas e foram mortos aqui. Tá? Isso aconteceu na China, em vários territórios africanos, certo? E a gente tem essas fotografias da época para poder lembrar da violência que foi aquele momento. Para a gente ter uma noção mais geral, voltando para a África, o mapa da esquerda, vocês estão vendo como é que eram alguns reinos africanos originais. Como é que era o território africano antes, com vários reinos independentes dos povos originários de lá. Tá? Aí você tem aquelas invasões desses países industrializados e o que eles fizeram em 1884 e 85? Esses industrializados, a Inglaterra, a França e também Portugal, a Alemanha, eles se juntaram numa reunião, numa conferência, lá na cidade de Berlim, na Alemanha. Pegaram o mapa da África e dividiram entre eles, como vocês estão vendo no mapa da direita. Percebe que está tudo colorido? Cada cor dessa indica qual país industrializado europeu ficou sendo dono do território. Deixa eu ler para vocês. O que está em rosa, tudo que está em rosa, ficou na mão da Inglaterra. Não era mais dos povos originais de lá, era da Inglaterra. Tá? O que está em azul ficou para a França. O que está em verde, para Portugal, que é Moçambique e Angola. Tá? O que é um amarelo mais escuro era da Espanha. A Itália ficou com os territórios que vocês estão vendo em vermelho. O Império Germânico, ou seja, a Alemanha, com o que está em cinza. A Bélgica, com o que está em rosa, bem ao centro aqui, hoje em dia é o Congo. Tá? E os dois territórios, os únicos dois territórios que não sofreram essa invasão imperialista, a Libéria, paizinho pequenininho aqui em azul claro, à esquerda, e a Etiópia, que conseguiu derrotar os italianos. Hoje em dia a Etiópia é um país muito pobre. Na época era um dos reinos mais poderosos da África. Tá? Na Oceania, aconteceu uma partilha semelhante com a Inglaterra, ficando com a Índia, com a Austrália, com Hong Kong. A França ficou com todo o Sudeste Asiático, onde hoje é a Tailândia, o Vietnã. A Alemanha ficou com algumas ilhas da Oceania. Portugal ficou com a cidade de Macau, na China, e a cidade de Goa, na Índia. Os Estados Unidos, que estava lá no meio também, ficou com as Filipinas. Tá dando para acompanhar? Bom, agora a gente consegue relacionar mais diretamente tudo que estamos estudando aqui com o tema geral da aula: educação, tecnologia e inovação. Após invadir, dominar e dividir entre si esses territórios, para que esses países industrializados pudessem realmente lucrar, eles tiveram que mudar drasticamente o estilo de vida das pessoas que viviam lá, na Ásia, Oceania e África. Uma primeira forma de mudar os hábitos de vida tradicionais daqueles povos foi exatamente tomando as terras das vilas e das plantações, tomando as áreas de caça, onde todos aqueles povos sobreviviam antes. Isso através daquelas guerras que a gente viu. Aí milhares de pessoas nativas, sem ter onde morar, sem ter como viver, seriam obrigadas a trabalhar nas plantações, nas minas, que produziam as matérias-primas para os países industrializados, no comércio e nas fábricas que os europeus e norte-americanos podiam instalar lá, na Oceania, África e Ásia. Lembra das fotografias das vilas destruídas? E para trabalhar nessas novas plantações, minas, comércios e fábricas, que usavam técnicas e tecnologias diferentes que os povos africanos, chineses, indianos estavam acostumados a usar, surge nessa história a necessidade de educar aquelas pessoas. Só que uma educação segundo modelos de escolas e centro de treinamento ocidental. Alunos divididos em salas, sentados, ouvindo os professores e repetindo os comandos que eles ensinavam. Um exemplo desse tipo de trabalho está nessas fotografias aqui. Acompanhe. Também fotografias da época. A da esquerda está mostrando uma mina de diamante, já dominada pela Inglaterra,
O dono dessa mina é um inglês, apesar do território ser na África do Sul, território que era dos Zulus, tá? 1890. Vocês estão percebendo quanta maquinaria, quantos trilhos, quanta tecnologia industrial está envolvida nessa mineração inglesa aqui? Para poder aprender a lidar com essa tecnologia toda, com essa maquinaria toda das minas, os trabalhadores africanos eles tiveram que aprender o modo de vida, tiveram que ser educados e treinados segundo o modelo inglês, deixando de lado aquela cultura original deles. Olha a fotografia da direita, são trabalhadores dessa mesma mina, tá? E vocês estão percebendo? Tem chineses aqui, chineses que vieram de regiões que eram dominadas pela Inglaterra também, às vezes eram levados para trabalhar. Você tem trabalhadores brancos e você tem trabalhadores negros aqui, bem ao seu lado direito do vídeo. Todos trabalhando nessa mina aqui sob controle inglês, tá? E as duas últimas figuras, também na África do Sul, eram figuras, originalmente eram fotografias, e depois elas foram colorizadas, coloridas por cima. Eles usavam muito essa técnica, principalmente a da direita, de colorir as fotografias, né? A da esquerda, a gente vê uma família Zulu, na África do Sul, algum tempo depois daquelas guerras dos Zulus contra os ingleses. Mas reparem como é que eles estão. Eles estão com aquelas mesmas roupas que a gente viu naquela gravura anterior, igual o rei deles, a mesma roupa? Não, né? Percebe que eles já estão usando roupas inglesas. E tiveram que, como a aldeia deles foi tomada, não tinha mais onde caçar, onde plantar, tiveram que ir para cidades e arrumar trabalhos segundo o modelo inglês. Costura, teve que virar soldado. Zululand aqui, às vezes vocês estão achando engraçado, é porque era assim que os ingleses chamavam o reino Zulu. Tá? A terra dos Zulus. Tiveram que adquirir o estilo de vida europeu, tá? Ocidental. Ao lado direito, outra gravura. Mais um Zulu, que não tinha mais como sobreviver, foi para a cidade trabalhar como puxador desses carrinhos aqui, jinrikisha, como chamava, é originário lá do Japão. Os ingleses levaram para os outros territórios que eles gostavam de ser puxados por empregados com eles. Tá? É o trabalho que esse Zulu aqui conseguiu. Talvez antes ele era um guerreiro, talvez antes ele pertencia até à família real do reino Zulu, por exemplo, mas a sua vida foi transformada completamente, tendo que usar as roupas, o chapéu, estão percebendo? E puxando as duas mulheres brancas inglesas aqui, lá no território da África do Sul também. Tá? Então vocês perceberam que, como eu falei, as roupas daqueles Zulus das últimas fotografias, os chapéus bem europeus. De quem eles compravam essas peças? Elas eram produzidas lá nas fábricas europeias e dos Estados Unidos e eram vendidas para esses povos dominados. No nosso exemplo, a África do Sul. Só que antes eles não usavam aquelas roupas, aqueles chapéus, aquela máquina de costura. Não comiam comida enlatada também trazida da Inglaterra. Não usavam os remédios feitos nos laboratórios franceses. Aí, de novo, entra a educação nessa história. Além de tomar as terras e os meios de vida daqueles povos para obrigá-los a trabalhar para eles, esses países industrializados também se ocuparam de educar as pessoas, percebe que aqui educação não está num sentido muito positivo, para convencê-las de como as roupas, os sapatos, os objetos de casa ocidentais europeus eram bons e necessários para a vida de qualquer pessoa civilizada. Aquelas pessoas são convencidas de que antes eles eram selvagens e que seu modo de vida anterior era ruim e errado. Nesse caso, a religião também teve um papel fundamental nesse processo. Junto dos navios de guerra sempre vinham também missionários cristãos, tanto católicos quanto evangélicos, para esse convencimento. A ideia, então, era adaptar aquelas populações aos hábitos de vida, costumes e visão de mundo ocidentais, para que eles se tornassem bons trabalhadores e consumidores dos produtos industrializados. Certo? Acompanharam tudo? Vamos então resumir o que estudamos hoje. Hoje falamos sobre a primeira Revolução Industrial. O processo que começou lá na Inglaterra de usar máquinas, inicialmente movidas com motor a vapor,
para fabricar objetos na indústria e também mover navios e trens de ferro. Vimos como esse uso das máquinas modificou a vida das pessoas e como, naquela época, os trabalhadores das fábricas tinham uma vida muito difícil e ruim mesmo, porque não havia qualquer lei ou preocupação por parte dos patrões e dos governos com acidentes de trabalho, com aposentadoria, com trabalho de crianças. As moradias eram muito ruins. Depois, vimos como essa industrialização, que se espalhou pela Europa e Estados Unidos, motivou o imperialismo, o avanço e domínio desses países sobre os povos da Oceania, África e Ásia. A dominação imperialista também promoveu, através de muita violência, alterações profundas no jeito de viver daquelas pessoas. Façam sempre as atividades do portal e da sua escola, certo? Até mais, tchau!